Olá, espero que todos estejam bem se cuidando. Em nosso vídeo de hoje, falaremos sobre a gestão escolar em tempos de pandemia. Todo o conteúdo é feito com base em entrevistas feitas com gestores de algumas escolas. E tenho certeza que o conteúdo vai agregar muito conhecimento, além de nos trazer grandes reflexões. O meu nome é Bruna e agora nós vamos embarcar nessa conversa. Para iniciarmos, vamos refletir sobre uma definição de gestão escolar. Segundo Garrahy, gestão é o processo de dirigir a organização e, a partir daí, tomar decisões levando em consideração as demandas do ambiente e os recursos disponíveis. Garrahy também explica que gestão está relacionado ao chamado processo administrativo, definido por Fayol em 1916, com o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos da empresa, para que os objetivos sejam alcançados. Porém, na educação, gestão escolar e administração escolar são termos distintos. Para Santos Filho, a administração traz, no caso da educação, uma concepção mais técnica, hierarquizada e fragmentada, baseada no poder e na autoridade. Santos Filho e outros autores como Libânio, por exemplo, preferem a utilização de gestão escolar, que leva ao conceito de compartilhamento de ideias, participação de todos no processo de organização e funcionamento da escola. A gestão escolar é responsável por todo o contexto escolar, para que haja um completo desenvolvimento educacional. Os profissionais responsáveis pela área devem observar as necessidades e particularidades de cada setor, promovendo uma melhor relação e desenvolvimento das atividades, de forma democrática e coletiva, com a participação de todo o contexto escolar. Ao longo do tempo, o processo de gestão foi se transformando, buscando conexões com a realidade, o que nos faz refletir sobre os desafios da gestão escolar com a realidade que estamos vivendo desde o ano passado, 2020, com a chegada da pandemia causada pelo coronavírus. São vários os desafios ocasionados pelo cenário em que estamos vivendo hoje, mas aproveitando o gancho que tivemos com a reflexão sobre a definição de gestão escolar, vamos colocar em pauta as medidas tomadas para a continuação de uma gestão coletiva, democrática e participativa, e os desafios que os gestores estão enfrentando. Com a pandemia, o mundo precisou parar, o isolamento social se fez necessário, e com isso, um novo modo de sobreviver nessa realidade tornou-se necessário maneiras para que, na medida do possível, as aulas não parassem completamente e continuaram de forma remota. No âmbito da educação, a pandemia isolou os profissionais, os estudantes e seus familiares, de modo que passa-se a conviver, por um lado, com preocupações ligadas a questões prioritárias da saúde física e emocional, e, por outro lado, com a desestabilização das questões educacionais provocada pela repentina suspensão das aulas presenciais
e pela urgência de aulas em plataformas digitais. Com base em entrevistas realizadas com gestores de algumas escolas, vimos que a tecnologia se tornou uma grande aliada. E no âmbito de uma gestão com participação de todos, ela foi e tem sido necessária o tempo todo. Reuniões pedagógicas, reuniões com os pais, por plataformas digitais foram utilizadas nas escolas entrevistadas. Elas foram e são de total importância para ser colocados em pauta decisões importantes nos setores da escola. Algumas escolas tiveram um breve retorno, e as reuniões virtuais foram a maneira de colocar nos eixos as ideias para o retorno, e tem sido para a continuação do planejamento de um possível retorno para as escolas que ainda não tiveram e nem têm previsão para esse acontecimento. Mesmo assim, sempre são abordadas as diretrizes para quando acontecer esse possível retorno e todos estarem preparados da melhor maneira possível com o planejamento construído por todo o contexto escolar. A parte gestora das escolas entrevistadas tiveram que retomar seu trabalho na escola e se acostumar com aquele local vazio e sem alegria e riso das crianças correndo pela escola. E os demais profissionais de outros setores, como os professores, continuam em suas casas de forma remota. Novas perspectivas surgiram para apresentar alternativas de trabalho aos profissionais da área, mesmo que para isso o trabalho esteja preso aos princípios da precarização do trabalho docente e a inviabilidade das desigualdades sociais, políticas, econômicas e culturais. Com a pandemia, os profissionais da educação tiveram que se reinventar e procurar maneiras de realizar o seu bom trabalho de forma remota e com seus poucos recursos disponibilizados em escolas de alguns locais. Uma das entrevistadas cita que é um grande desafio manter a equipe unida e, além disso, nem todos os funcionários e crianças possuem ferramentas e suporte para reuniões e organização online. Nas palavras da gestora, ela diz: são pessoas com experiências e vidas diferentes, que precisaram se reorganizar de uma hora para outra, pois não estávamos preparados para uma pandemia. E, francamente, ainda penso que não estamos preparados. Com essas palavras, vemos que, apesar de ter um ano de pandemia, os mesmos desafios de antes ainda não foram resolvidos, o que torna mais complicado o trabalho da gestão escolar. Outro grande desafio que a gestão escolar vem enfrentando são as aulas remotas. O Plano Nacional de Educação, Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, apresenta nas metas 15, 16, 17 e 18 estratégias referentes à formação docente e à política de formação para professores. Sinaliza a importância dessa dimensão para a concretização de uma educação pública e de boa qualidade, com metas de qualificar os profissionais da educação para o enfrentamento de momentos complexos, como o da pandemia. Mesmo assim, ninguém estava preparado para um momento como esse. A pandemia revelou a necessidade de os próprios profissionais da educação terem os seus recursos tecnológicos para a realização de seus trabalhos. Em um cenário desigual, o custo das aulas remotas acabou recaindo sobre os profissionais da educação, tendo que providenciar mobiliário adequado, computador, celular, energia elétrica e internet, e devemos ressaltar a excessiva jornada de trabalho com o planejamento,
a gravação de videoaulas e o acompanhamento aos estudantes. E toda essa questão envolve a gestão, na qual tem que encontrar maneiras de dar apoio para os profissionais que têm poucos recursos para a realização de um trabalho remoto, além do apoio às famílias. Com as novas possibilidades de interação via plataformas digitais, o processo de mediação pedagógica ficou centrado nas redes, desconsiderando a desigualdade política e econômica que os municípios e os estados brasileiros estão inseridos. Refletir sobre essa situação é uma necessidade com a finalidade de perceber até que ponto a continuidade dos trabalhos pedagógicos remotamente é o caminho para desenvolver uma educação de boa qualidade. Desse modo, a garantia de continuidade pedagógica, mediada por tecnologia digital ou não, nos moldes que vem sendo feito em um país tão desigual como o Brasil, no mínimo reforça a exclusão, apontado pelas discussões sobre a política educacional e a realidade escolar. Para completar essa reflexão de Santana e Arroyo, que estão escritos na tela, vou ler as palavras de uma gestora de uma das escolas entrevistadas. Em suas palavras, ela diz: houve muitos impactos negativos, principalmente com relação ao atendimento às crianças. Não tê-los na escola não gerou somente saudade, mas sim muita preocupação. Há crianças em nossa comunidade que a escola era o local em que ela melhor se alimentava, brincava e interagia. E isto de uma hora para outra teve uma interrupção. Ao conversar com as famílias em alguns momentos, vale destacar que elas mesmas relatam tais dificuldades, além das que mais doem a alma, como a fome e a falta de perspectiva econômica neste período. A gestora ainda completa dizendo: reforço que não ter crianças na escola vai além da saudade, pois o contexto social envolvido é o destaque mais preocupante em alguns casos. Outra gestora também informou que em certo período da pandemia houve a necessidade de se organizarem para arrecadar cestas básicas para as famílias que estavam passando necessidade. Vale ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no título 2 dos Princípios e Fins da Educação Nacional, em seu artigo 3º, cita princípios base para a ministração do ensino. Vou citar alguns princípios que quero ressaltar, que são: igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, garantia de padrão de qualidade, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. O que infelizmente não vem acontecido, visto que muitas famílias não têm ao menos o que comer. Acesso à internet e a aparelhos de tecnologias é algo surreal, visto que em muitos lugares no Brasil o acesso a livros é algo muito difícil. Outro princípio base que vale citar é valorização do profissional da educação escolar. Infelizmente, esse princípio não vem acontecido desde antes da pandemia. E com a pandemia tem sido pior ainda, pois muitos profissionais também não têm recursos para exercer o trabalho de forma remota, sem o suporte adequado do governo, além do psicológico dos profissionais e o desejo de parte do governo do retorno às aulas, sem que os mesmos profissionais da área da educação estivessem vacinados. Isso escancara
a forma da desvalorização que os profissionais da área da educação vêm sofrendo. A pandemia exclui e deixa à margem as pessoas que mais precisam de escuta, de apoio, e em tempos difíceis é a gestão escolar que vem tendo o desafio de minimizar os efeitos a essas famílias mais vulneráveis, tentando o máximo possível dar o suporte para elas. Estamos vendo que os desafios da gestão escolar são inúmeros. E, além de tudo, o cenário que estamos vivendo é completamente novo. Se antes a gestão escolar já era um desafio, agora o desafio triplicou drasticamente e sem aviso prévio. A pandemia trouxe à tona a necessidade de novos olhares para a vivência da gestão escolar, especialmente na forma de condução das propostas pedagógicas, administrativas, financeiras e relacionais. A gestão escolar é a dimensão educacional que repercute no modo de estruturação das propostas pedagógicas e age como eixo condutor das diferentes ações que são desenvolvidas na escola. Na visão de Luque, cabe ao gestor escolar dinamizar o processo, articulando as vozes dos participantes com a finalidade de vivenciar a gestão participativa, por meio do protagonismo dos pais, dos estudantes, dos profissionais da educação e da comunidade local. Desse modo, fica evidente o papel do gestor escolar no desempenho de suas funções. Entretanto, quando o cenário já se configurava como aparentemente estável, diante de conquistas concretas no processo de gestão escolar, esse contexto se altera radicalmente com as novas demandas causadas pela chegada da pandemia no Brasil. Demandas essas que foram citadas como um dos impactos a mais que a Covid trouxe. Novas responsabilidades foram exigidas, novas tomadas de decisões, adequações, reorganizações, acertos e erros. Além disso, ter que lidar com as dezenas de informações dos órgãos e os desencontros de informações vindas das mídias. Fazer uma gestão sem alunos é um desafio que exige compartilhamento de ideias, tomadas de decisões e revisões das mesmas, tendo a capacidade de ser resiliente quando necessário a mudança de medidas anteriormente tomadas e de medidas tomadas pelos órgãos públicos de forma repentina. As posturas políticas e humanas acabam desencadeando várias questões complexas quando são exigidas ações burocráticas, ao mesmo tempo que existem a necessidade de uma condução humana, compreensiva e acolhedora dos problemas alheios, da empatia, da saúde mental, entre várias outras necessidades. Não há dúvidas que a pandemia trouxe impactos na vida de todos. Manter toda a comunidade escolar mentalmente saudável não é fácil. Recebemos diariamente toneladas de informações sobre os novos casos e mortes causadas pelo coronavírus. Preocupações com os problemas financeiros, os medos e as dificuldades diárias, junto com as questões escolares, acabam prejudicando a saúde mental de todos. Não há como mensurar o pavor instaurado no Brasil devido à Covid-19. No caso da equipe gestora e professores, as vivências acumularam os desafios específicos, como necessidade de adaptar seu material e didática ao ensino à distância, situação a que muitos não estavam familiarizados, transformação da casa em sala de aula, dificuldade em se desligar do trabalho,
ausência de finais de semana e todos os dias parecendo segunda-feira. Sensação de muita coisa para lidar ao mesmo tempo, por não existir uma delimitação física entre trabalho e vida pessoal. Necessidade de conciliar o trabalho com o cuidado de suas próprias crianças e adolescentes, que também ficaram sem acesso à escola. A evidência da precariedade de vida de muitos alunos. Todas essas situações acabam desencadeando diversos fatores emocionais e psicológicos, acompanhado de ansiedade e frustrações. O ponto-chave ao discutir a reorganização das atividades educacionais por causa da pandemia situa-se em como minimizar os impactos emocionais das medidas de isolamento social na aprendizagem dos estudantes, considerando a longa duração da suspensão das atividades educacionais de forma presencial nos ambientes escolares. A rápida disseminação do novo coronavírus por todo o mundo, as incertezas sobre como controlar a doença e sobre a seriedade da Covid-19, além da imprevisibilidade acerca do tempo de duração da pandemia e dos seus desdobramentos, caracterizam-se como fatores de risco à saúde mental da população geral. É recomendado que os gestores busquem diminuir o medo, a tristeza e a frustração por parte dos professores e alunos, com o apoio da tecnologia da internet, para que assim consigam atingir o objetivo proposto do novo calendário escolar das aulas remotas. Porém, a questão que fica no ar é: como atingir os objetivos de um novo calendário escolar com as aulas remotas, sendo que cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil têm acesso precário à internet na pandemia, conforme aponta a Soprana. Não sabemos ao certo como será a gestão escolar pós-pandemia e nem os danos pedagógicos causados. Para finalizar, vou ler 2 perguntas das muitas que realizei, com suas devidas respostas vindas da parte gestora da escola entrevistada. Quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Nas palavras da gestora, ela responde: está aí uma questão que eu reflito sempre, pois não tenho uma resposta pronta. Assim como a pandemia nos ensina a viver um dia de cada vez, assim quero seguir um tempo. Pois, por vezes, a ansiedade de resolver deixou para trás coisas simples do nosso viver. Então, a palavra é acolher. A maior ação que poderemos fazer é acolher a todos. E também buscar por acolhimento. Afinal, a gestão escolar em tempos de pandemia foi, como eu disse no início, o maior desafio encontrado em muitos anos. Uma outra pergunta que realizei e quero destacar foi: como será a gestão escolar após a pandemia? O que mudará e quais são as principais preocupações? Em resposta, ela diz: acredito tanto nas pessoas e isso me faz sonhar com pessoas melhores pós-pandemia. Sei que a principal mudança, pois até mesmo ainda no momento pandêmico vivemos, são as questões tecnológicas. Muitas coisas que eram tão burocráticas e morosas, com a questão do remoto conseguimos melhorar a qualidade de tempo. Mas, em contrapartida, a pandemia nos ensina que a saudade do abraço, do toque, do carinho e etc.,
nos afeta de uma forma que nem mensurávamos. Minha maior preocupação mesmo está em acolher toda a comunidade escolar, num gesto de esperança em dias e momentos melhores e mais cheios de significados. Como vimos, não temos uma alternativa pronta e respostas certas para decisões que devem ser tomadas no futuro. Até porque, como já foi dito, não sabemos os prejuízos pedagógicos que teremos. O momento é muito delicado. Os contextos escolares são diversos e a única coisa que é certa são os desafios que todos vêm enfrentando e vão enfrentar. Se antes a gestão escolar já era desafiadora, não sobraram dúvidas do aumento desses desafios com a pandemia. Assim como foi dito, acredito também que acolher seja a melhor alternativa. A equipe gestora tem feito o melhor para elaborar e desenvolver soluções da melhor maneira possível. E como tivemos a oportunidade de refletir nas dificuldades enfrentadas, percebemos a importância de uma gestão democrática e participativa. Com uma gestão participativa e democrática, a elaboração de certas diretrizes e decisões tem a participação de toda a equipe escolar, dando a abertura para ouvir todos os setores e as famílias. E dessa forma, analisar as melhores decisões e propostas para a escola. São várias pessoas com diversas vivências, várias famílias em diversos contextos. E com certeza, dessa maneira, todos os lados poderão ser ouvidos. Percebemos o quanto a gestão escolar é importante e a mudança que pode existir na vida das famílias quando a gestão dá abertura de ouvir a comunidade escolar. Podemos até olhar para o gestor como um guardião da vida democrática no ambiente escolar. E essa é sempre a sua bússola no processo de norteamento das práticas democráticas em detrimento às práticas pedagógicas no âmbito escolar. É indispensável que a gestão seja carregada e permeada da corresponsabilidade. Afinal, ninguém faz nada sozinho. Ninguém cresce sozinho. Crescemos e participamos junto. Cada um é essencial para que a gestão aconteça de forma compartilhada. É necessário que a escola seja vista como um organismo vivo, entrelaçado, sendo uma parte essencial nas relações mútuas. Assim, o gestor é aquele que tem o dever de organizar esses espaços, estando sempre disposto a uma escuta atenta dos anseios e necessidades da comunidade escolar e tomando decisões que são pertinentes para cada realidade. Por mais triste e difícil que está sendo esse período, os docentes não desistiram de sua missão. Estão sempre inovando e procurando maneiras de fazerem o melhor para toda a comunidade escolar. E assim finalizo o vídeo. A esperança é a palavra e o sentimento que temos que carregar diariamente conosco e, claro, que a máscara e o álcool em gel também. Todo o referencial teórico que utilizei para a realização desse vídeo, para desenvolver todo o conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição com seus devidos links. Quem tiver interesse em dar uma lida, vai ser muito enriquecedor, que são artigos muito interessantes falando sobre a pandemia, sobre a gestão escolar. E eu vou ficando por aqui. Não deixem de se cuidar. Desejo a todos que fiquem bem. Um forte abraço e tchau!